2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus como? Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então eu creio, irmãos, que esse texto de 2 Timóteo capítulo 2, 15 aqui é um texto chave para aquilo que nós vamos receber da parte de Deus nesses dias. E eu quero enfatizar essa palavra aqui, aprovado. Você vê que Paulo escreveu isso para o seu filho na fé chamado Timóteo. E ele disse para Timóteo se apresentar diante de Deus. Como? Está escrito aí. Aprovado. Aprovado. Então Paulo está falando para Timóteo se apresentar diante de Deus. De que jeito? Aprovado. Um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que também maneja a palavra da verdade, maneja bem a palavra da verdade. Então ele está falando aqui para Timóteo se apresentar diante de Deus aprovado. E essa palavra é muito preciosa e ela tem uma concentração de autoridade e tem um peso na vida da igreja, principalmente na vida de um obreiro, muito grande. Por quê? Porque acontece, irmãos, que no decorrer da nossa vida a gente vai adquirindo alguns conceitos que vão fazer parte do nosso modo de sentido, do nosso modo de pensar. E é muito comum, não deveria ser, que no meio da igreja a gente adquira um modo de pensar que diz o seguinte: se eu sou usado por Deus, isso significa que eu sou aprovado por Ele. E isso é um grande engano. Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós estamos aprovados diante dele. E Paulo fala para Timóteo se apresentar aprovado e não usado. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Vamos ler? Mateus, capítulo 7, versículo 21. Até o 23. Mateus 7, 21. Jesus dizendo, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, não poucos, muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui nós temos exemplo de pessoas que eram usadas, mas não eram aprovadas. Vocês estão comigo aqui? Não? Sim? Aqui você pode perceber que essas pessoas eram usadas para profetizar em nome de Jesus, e a profecia acontecia de verdade. Não é que era mentira deles e não acontecia. A profecia aconteceu e foi no nome de Jesus. Eles foram usados por Deus para expulsar muitos demônios. Em nome de Jesus, não é em qualquer nome não. E os demônios foram embora de verdade. Eles foram realmente usados.
Em nome de Jesus, eles fizeram muitos milagres. E os milagres aconteceram de verdade. Eles foram usados por Deus para operar esses milagres em nome de Jesus. Só tinha um probleminha na vida deles. Eles não eram aprovados. Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados diante dele. Não se engane. Não seja ingênuo. Isso é um engano do nosso coração. Então, essa palavra, ela vem para colocar o nosso coração no lugar dele. Quietinho, quebrantado, rendido, vencido, prostrado, reverente, com tremor e um santo temor diante de Deus. Vazio de prepotência, de autossuficiência, de arrogância, de soberba, de letra, de conhecimento, de argumentação. Vazio. Vazio dessas coisas. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar, senão isso aqui não vai fazer sentido. E já vamos colocar aqui, acertar esses parafusos aqui, ó. Ser usado por Deus só porque Deus te usa para fazer milagre, profetizar, a profecia acontece, para você curar, para você ministrar, para você fazer o que for, em nome de Jesus, e as coisas acontecerem de verdade. Isso não garante você que você é aprovado. Isso não põe um bilhete de garantia no teu bolso de entrada no céu. Não seja ingênuo. Aqui o próprio Jesus Cristo está falando de pessoas que tinham sido usadas por Deus, mas não eram aprovadas por Ele. E graças a Deus que Jesus explica por que essas pessoas não eram aprovadas. Você achou ali a explicação? Por que elas não eram aprovadas? Nesse texto? Qual é a explicação de Jesus? Nunca os conheci. Por quê? Pois praticam o quê? Mal. Eles estavam vivendo na prática de pecado. Eles estavam sendo usados poderosamente por Deus. Mas eles não tinham caráter, eles não tinham santidade. Eles negligenciaram a santidade. Eles estavam vivendo na prática de pecado. O que é iniquidade, gente? Pecado. Eles estavam vivendo na prática de pecado. E isso desqualificou eles. Eles achavam que porque eles eram usados por Deus, eles estavam qualificados para entrar no reino dos céus. Aí Jesus chegou e desqualificou eles. Porque eles estavam vivendo na prática de pecado. E Paulo fala para Timóteo o seguinte: se apresenta diante de Deus não com as tuas credenciais do teu ministério, não com os frutos e os resultados do teu poder ministerial. Se apresenta diante de Deus com caráter aprovado. Então, muito mais, irmãos, do que ser usados por Deus, nós queremos ser aprovados por Ele. E para isso nós precisamos de santidade, caráter, integridade, vida santa, reta, andar na luz, sem trevas, não jogar sujeira para debaixo do tapete. Caráter. Mais um texto que explora mais esse assunto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo fala nesse texto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Coríntios 4, 4. Porque em nada me pesa a consciência. Contudo, nem por isso eu me considero justificado diante de Deus. Porque quem me julga é o Senhor. O que Paulo está falando aqui, gente? Ele está falando o seguinte: em nada
pesa a minha consciência. Minha consciência não me acusa em nada. Contudo, eu não me considero justificado diante de Deus. O que ele está falando? Ele está falando que a nossa consciência não é um instrumento seguro para fazer uma avaliação dessa. A nossa consciência não é um instrumento seguro para avaliar se nós estamos aprovados ou reprovados diante de Deus. Não é. Não confie na avaliação da tua consciência, porque ela pode estar cauterizada. E Paulo está falando assim: em nada a minha consciência me pesa, ela não me acusa de falha nenhuma. Ainda assim, eu não me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor, não é minha consciência. Ele está falando que ele não confia a avaliação da vida dele diante de Deus à sua consciência. Ele está falando que a consciência não é um instrumento seguro para fazer um tipo de avaliação dessa. A nossa consciência, irmãos, não é um instrumento seguro para avaliar se você é aprovado ou reprovado diante de Deus. Não é. Se a palavra de Deus, ela condena a tua conduta, o teu comportamento, e ainda assim a sua consciência não pese, você está reprovado diante de Deus. Se eu pratico alguma coisa que a minha consciência não pesa, mas a palavra de Deus condena esse comportamento que eu pratico, eu estou reprovado diante de Deus. Ainda que a minha consciência não pese em nada. Porque a minha consciência não é um instrumento seguro para fazer uma avaliação dessa. Não confie na tua consciência. Ela não é um instrumento seguro de avaliação. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. É ela que vai iluminar. É ela que vai avaliar com segurança e comprovar se você é aprovado ou reprovado diante de Deus. Se a palavra de Deus escrita, ela condena algum comportamento, alguma conduta que você pratica, e mesmo que a tua consciência não pese em nada, você está reprovado. Você precisa se arrepender. E precisa mudar. Tá vendo como nós precisamos colocar o nosso coração no lugar? Ele estava meio torto, né? Deu para perceber. Estava meio fora do lugar. Quero fazer algumas perguntas para você que vão servir para ajudar nessa avaliação. Eu faço essas perguntas para mim há muitos anos, eu continuo fazendo constantemente, numa constância muito grande, e eu quero fazê-las para você. Não precisa me responder, você precisa responder para você mesmo e para Deus. A primeira pergunta é: Deus aprova a tua conduta? Tem coisas na tua vida que te envergonhariam se os teus irmãos soubessem? Você vive uma vida santa ou vive na prática de pecado? Você tem caído em pecados sexuais? Assiste pornografia, se masturba? Você está limpo no manejo do dinheiro?
sonega imposto, rouba o Senhor nos dízimos, nas ofertas, não paga a dívida, devendo para os outros, nome sujo. Você mente, fala palavrão, você está em paz com todos os teus irmãos? Ou guarda rancor, raiz de amargura, ressentimento, se afasta, não cumprimenta, não dá bom dia, não dá paz do Senhor? Nem dorme à noite, porque não perdoa os outros. Está vendo, irmãos, como o nosso coração precisa entrar no lugar dele? Está bem tortinho, tá? Acho que a gente já pode parar por aqui e vamos embora para casa. Procura se apresentar diante de Deus aprovado. Não quero nem saber dos teus dons. Dependendo da resposta que você der para si mesmo a essas perguntas, você está reprovado. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você é coloca a tua vida em ordem, para o teu próprio bem. E eu falo isso porque eu te amo. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, gente. Eu nem sei como é que está a tua vida. Alguma coisa o Espírito Santo falou aqui para mim. Não joga sujeira para debaixo do tapete. A solução para a nossa má conduta é algo chamado arrependimento. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento e os apóstolos pregaram arrependimento. Arrependimento, irmãos, é muito mais do que ser sincero em reconhecer as próprias falhas. É muito mais do que isso. Sinceridade não é arrependimento. Sinceridade é sinceridade. Arrependimento é mudança. Metanoia, está escrito aí. Impressionante, né? Nossa carne é terrível, rapaz. A gente vai em evento de metanoia, mas a metanoia em nós a gente não aplica. E aí, gente, vamos? Arrependimento é mudança. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de conduta, mudança de mentalidade. Arrependimento não é pedir perdão, hein? Pedir perdão é uma coisa, arrependimento é outra. Pedir perdão não traz perdão. Sabia? Por quê? Porque nem todo aquele que pede perdão está arrependido do pecado que cometeu. Pode ser que ele queira se livrar da consequência do pecado. Você está pedindo perdão, está com medo da punição e não dor pelo delito. Consigo me explicar? Gente, vocês estão aqui comigo? Não. Vocês estão assim, Não é isso não, o povo tá... Aqui eu no não sei Rio, se vocês dormiram de olho aberto. em março, aqui no Rio, o
pessoa fala assim, desce a borracha. É, É isso que está acontecendo lá. eu pensei, quando você falou pedir perdão, eu acho que é até mais fácil que perdoar. Não, porque o perdão tem que vir no íntimo, tem que vir no coração, realmente tem que vir no coração. Mas assim como ele falou, assim como pedir perdão. Não, pedir perdão é fácil. Você Não pode. é fácil, porque Não. às vezes você está Não, pedindo não. assim. Não. O que eu Porque tô tem querendo É mais explicar é o fácil do quê? que perdoar. É mais fácil do que perdoar. Por quê? Por exemplo, Eu não gosto de pedir foi o que o pastor Márcio falou. O pedir perdão, às vezes, tu está querendo mascarar ou se livrar da culpa do pecado. Por isso que eu fico É fácil. isso, nessa O questão. pedir perdão em si é fácil. O mais difícil É o arrependimento perdoar, é o arrependimento. verdadeiro. E se arrepender. Perdoar, É isso aí. pedir perdão com arrependimento é complicado. Isso. E o perdoar também é complicado. Porque o perdoar requer um esforço realmente do coração. Não só da tua mente. Você tem que perdoar no íntimo. Então, Esse é qual é a difícil. proposta que eu faço diante disso? Cada um de nós, pode ser que cada um de nós tenha realidade diferente. Um tem que pedir perdão, outro tem que perdoar, outro tem que aplicar arrependimento. Não sei, cada um tem uma história, uma aplicação diferente na vida de cada um. Então, qual é a minha proposta? Que cada um se avalie diante de Deus, à luz da palavra, sem confiar na avaliação da própria consciência. Porque a tua consciência ela não é um instrumento seguro. Então, diante da palavra de Deus, né, nós vamos continuar a meditar aqui sobre arrependimento e depois nós vamos orar. Nós vamos dar um tempinho aqui de oração, cada um, se precisar confessar, nós vamos confessar, vamos trazer para a luz aqui hoje, mas cada um diante de Deus se avalie. Mas olha só, nem todo aquele que pede perdão é perdoado. Por quê? Porque nem todo aquele que pede perdão quer se livrar do pecado. Muitas pessoas pedem perdão para se livrar da culpa e não do pecado que cometeu. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que usava drogas, ele roubou para usar droga. A polícia pegou ele em flagrante, botou dentro do camburão, estava levando para a delegacia. No caminho para a delegacia ele começou a orar. Nunca orava, nunca orou, nunca buscava Deus. Ali ele começou. Deus, por favor, Senhor, se o Senhor me livrar da cadeia, eu nunca mais uso drogas, eu prometo. Chegou na delegacia, qual era a punição dele? Não vamos te prender. Você vai pagar cesta básica para entidade carente. Ufa! Deus me livrou da cadeia. Deus me abençoou, né? Aí o que aconteceu? 2, 3 semanas depois, voltou a usar droga. No dia seguinte. Por quê? Por quê? Porque ele quis se livrar da cadeia, não da droga. Ele queria se livrar da cadeia, não da droga. Isso não é verdadeiro arrependimento. Ele estava com medo da culpa, ele estava com medo da punição, ele estava com medo da consequência. Ele não tinha, a dor dele era o medo da consequência, não era o delito que ele tinha cometido. Isso não é verdadeiro arrependimento. De ficar preso sem a droga ainda. E ficar preso sem a droga ainda. O verdadeiro arrependimento é o ladrão que chora porque roubou, não porque foi pego. Esse é o verdadeiro arrependimento. Para o pecado ser perdoado, ele precisa ser deixado. Lembra de Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o verdadeiro arrependimento. Para o pecado ser perdoado, ele tem que ser deixado, confessado e deixado, abandonado. Arrependimento não é chorar. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Porque arrependimento é mudança. O choro pode trazer remorso. Lembra de 2 Coríntios 7:10? Porque a tristeza, segundo Deus,
produz arrependimento para salvação. Olha aí, ó. O arrependimento linkado com a nossa salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Tem uma diferença entre arrependimento e remorso, que é a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Como que eu sei se a tristeza que eu estou sentindo é segundo Deus ou é segundo o mundo? A tristeza segundo Deus, essa que gera arrependimento, aproxima você de Deus e dos irmãos. O remorso afasta você de Deus e dos irmãos. Quem sente remorso se afasta de Deus e se afasta dos irmãos. Quem tem arrependimento se aproxima de Deus e se aproxima dos irmãos. É aí que você mede. O amor próprio é uma barreira para o verdadeiro arrependimento. Orgulho, altivez, soberba. Amor próprio. Eu me amo. É uma barreira para o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o amor próprio faz você se sentir um coitadinho quando você peca. E o pecado não faz de você um coitadinho. Por isso que precisa ter mudança. O jeito de eu saber se a tristeza que eu estou sentindo pelo pecado é genuína ou não, é essa. Se eu estou triste pelo delito que eu cometi e não pelo medo de ser descoberto. As pessoas choram pelos seus pecados descobertos, ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos seus pecados secretos. Um dia o Espírito Santo perguntou para mim e eu vou repassar essa surra para você. Se as pessoas não soubessem dos seus pecados, você choraria por eles? Assim, você mede a quantas anda teu coração. Se está longe de Deus ou se está perto. O exterior não muda, né? A gente continua com as atividades religiosas de domingo, né? Mas lá dentro o coração está longe. O pecado, irmãos, que nós cometemos é pior que o pecado dos incrédulos. Porque quando nós pecamos contra a luz que possuímos. Eles não possuem luz nenhuma. Os pecados que nós cometemos são piores do que os pecados dos demônios. Porque os demônios nunca pecam contra a cruz. Porque Jesus não morreu na cruz pelos demônios. Jesus morreu por nós. Você só consegue amar a Deus quando começa a ter ódio e repulsa pelo pecado. Ezequiel 36, 31 diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Olha que palavra. Ezequiel 36, 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons.
tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Um discípulo verdadeiramente arrependido é um discípulo que tem ódio pelo pecado. Nós não amamos a Cristo enquanto não odiarmos o pecado. O Espírito Santo quer produzir em nós uma terrível antipatia pelo pecado. A pessoa arrependida pega uma repulsa pelo pecado. Deus te observa quando ninguém está te observando. E Ele vê quando você tem tudo para pecar e mesmo assim você diz não. Salmo 101, verso 6 diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Amém, irmãos? Amém. Eu proponho que a gente volte às nossas origens, volte à prática das primeiras obras, quando a gente confessava os nossos pecados, sem medo da nossa autoimagem, de proteger a nossa autoimagem. Proponho que a gente rasgue o nosso coração e confesse: eu pequei, eu fiz isso, isso, isso e isso. Eu confesso. Acho que é Salmo 24. Fala: quem entrará, né, quem subirá no monte do Senhor? Aquele que tem o coração puro. E é interessante porque no Sermão do Monte, Jesus fala: bem-aventurado aqueles que têm o coração limpo. Não sei se você já parou para entender a diferença de um coração puro para um coração limpo. Qual é a diferença de um coração puro e um coração limpo? Coração puro, por si só, nenhum ser humano tem. Porque Jeremias 17 fala que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, por si só, ninguém tem coração puro. Mas o que nós podemos fazer é limpar o nosso coração. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os limpos de coração. Porque você pode limpar a sujeira do teu coração. Como que limpa? Confessando. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então nós vamos praticar isso já. Vamos começar confessando os nossos pecados. Já pode se preparar que a gente vai montar uns grupinhos aqui e vai começar a confessar. Vamos botar o nosso coração no lugar, senão isso aqui não vai fazer sentido, não. Isso aqui só vai ser um livro para você. Não estou falando de livro, estou falando de reino de Deus. Eu não sigo um modelo de igreja, eu sigo uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Eu proponho que a gente volte à prática da confissão de pecados. Limpemos nosso coração de toda sujeira, toda mácula. Essa sujeira para debaixo do tapete, levanta, limpa. Limpa tudo, põe tudo em ordem. Eu fiz isso, isso, isso. Eu confesso. Por favor, irmão, ora por mim. Eu quero me esvaziar. Eu quero me humilhar. Eu quero ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar para Deus nos encher. O que você acha? Vamos praticar? Você topa? Que tal? Eu quero propor aqui o seguinte: a gente faça grupos de 2 ou de 3, de repente pode ser 2 homens, as 2 mulheres, ou o marido e a mulher, e praticar a confissão e trazer para a luz tudo que o Espírito Santo está te convencendo aí, e confessar, verbalizar: eu fiz isso, 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 por favor, ora por mim.